Olá, amigos! Estamos mais uma vez cumprindo o nosso compromisso, que é muito saudável, muito agradável. A TV Livre traz hoje um programa especialíssimo. O programa, sem dúvida nenhuma, mais importante que nós vamos apresentar para vocês durante toda essa nossa trajetória, esses anos de trabalho. Hoje, o Pod Livre tem a honra, tem o prazer e tem a grande satisfação de deixar registrado para todos a presença, a companhia e a conversa com o nosso estimadíssimo ex-presidente da República, Dr. Michel Temer. Seja muito bem-vindo no programa, doutor. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pela introdução gentil que você faz, né? E eu, quando você me consultou, e os amigos me consultaram, eu disse, você é de Tietê? Tietê é minha cidade. Se você é de Tietê, não posso me recusar a fazer isso. E sei, tenho absoluta convicção, de que você, no seu programa, tem feito ao longo do tempo, espero que a nossa conversa também possa ilustrar um pouco isso, é fazer um histórico da cidade, das coisas do Estado, enfim, porque isso pode influenciar, penso eu, até a juventude. Meus cumprimentos a você. Olha, é uma honra, doutor Michel, e realmente o trabalho, a intenção que nós temos nesses anos de relacionamento com o público é usar o nosso lema, trazer pessoas que tenham relevância para complementar, para ajudar a vida da sociedade, da nossa cidade, da nossa região e, por que não, do nosso país. Perfeito. Por isso que nós sempre convidamos pessoas que são referências em algum assunto. E um assunto que tenha como base a perspectiva e o objetivo de estar contribuindo para a nossa nação. Muito bom. Eu tenho que deixar registrado também aqui, doutor Michel, que a importância da sua presença conosco hoje, ela é um marco na história da nossa cidade e do nosso país. Por conta disso, sempre o nosso programa, ele pede para que o entrevistado conte um pouco da sua vida. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer agora é a seguinte: quem é o Dr. Michel Temer? Em primeiro lugar, seu amigo, né? Em Sim. primeiro lugar, e amigo de todos os tieteenses. Aliás, com muita franqueza, eu acho que Tietê ganhou uma fama nacional e internacional pela minha voz, pela minha palavra, pela minha conduta, porque, contando um pouco o que eu sou, né? Na verdade, eu não fui apenas presidente da República, mas eu fui, antes disso, parlamentar federal por 6 mandatos. Tem um fato ímpar, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, depois vice-presidente e, afinal, presidente. Mas antes disso, viu, Jorge, você sabe que é interessante, eu tive uma carreira também no plano estadual, porque no plano estadual, você sabe, o governador Montoro era governador do estado e muito gentilmente me nomeou procurador-geral do estado, eu era procurador do estado, e um ano depois me nomeou secretário da Segurança Pública. Me recordo disso. Isso foi em 84, 85, né? Depois me disse, quando apareceu a eleição para a Assembleia Constituinte, ele me chamou e disse, Temer, vem cá, você é professor de Direito Constitucional, você deveria se candidatar para a Assembleia Constituinte. E foi meu primeiro mandato como deputado federal. Seguiram-se depois mais 5 mandatos, além do mandato da Constituinte. Mas eu tenho, confesso a você, muito orgulho desses fatos, porque antes mesmo de ingressar, como acabei de registrar na vida pública, eu tive uma vida universitária muito profícua, né? Você veja, eu fiz o meu doutoramento, fiz faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, me formei em 1963, faz tempo, né? Faz tempo. Um pouco de tempo. Depois eu fiz doutoramento na PUC, livre docência na PUC, de São Paulo, lá dei aulas durante praticamente 30 anos, de igual maneira na Faculdade de Direito de Itu, que é muito próximo aqui a Tietê, né? Sim. Dei aulas também por quase 30 anos, fui diretor da Faculdade de Direito de Itu, fui diretor dos cursos de pós-graduação na PUC de São Paulo, não é? E quando eu digo isso é porque é interessante, muitas vezes, eu sou tanto ou mais reconhecido como professor universitário da área de Direito Constitucional do que praticamente como político. Mas essas duas coisas
se somaram. Porque o direito constitucional tem muito a ver com a vida pública, né? Então eu tive essa formação universitária que me enobreceu muito. Foi quando eu consegui escrever livros técnicos, livros de direito constitucional, de ciência política. Mas antes disso, Jorge, como você pergunta quem é o Michel Temer, eu aqui estou me recordando que eu sou o Michel Temer que nasceu, não foi nesta chácara, não, foi numa chácara mais distante aqui, no que se chamava Vila Nova, e hoje chama-se bairro de São Pedro. Exatamente. Eu nasci numa chácara, Sim. em frente à igreja de São Modesta. Pedro. Modesta. Meu pai tinha 8 filhos, eu era o último, né? E meu pai foi um lutador, porque é interessante o registro desse fato, para revelar como o Brasil é extremamente receptivo com os estrangeiros. Sim. Você sabe que meu pai e minha mãe nasceram no Líbano, casaram-se no Líbano, tiveram os 3 primeiros filhos no Líbano, depois de que vieram para o Brasil. Que ano eles vieram para cá? Vieram em 1920, 23, há muito tempo. Muito. Depois tiveram mais 5 filhos. E eu sou o último, né? Sim. Eu sou o último. E o último em meio temporão, porque eu nasci 6 anos depois do penúltimo, não é? Então você imagine meus pais, que coragem, vindo para o Brasil, sem falar o idioma. Perseverança. Não é? Em perseverança, sem falar o idioma, conheceram pouca gente. Hein? Desceram em Santos. Desceram em Santos, vieram para Tietê, não é? E tinha vínculo aqui em Tietê ou não? Tinha um tio dele que morava já aqui morava em Tietê, aqui. já morava aqui, Tá. não é? Mas uma dificuldade estupenda. Compraram essa chacrinha aí, onde eu nasci, e lá ele tinha cultivo, né? Lavoura, tinha uma loja em frente à casa, uma lojinha, não é? Aí depois é que ele passou a ter uma fábrica de beneficiar arroz, beneficiar café, mas uma luta brutal. Você imagina, ele sustentar 8 filhos naquela época. Aliás, eu até registro um fato interessante. Um dos meus irmãos mais velhos, que era o Tamer, ele interessante, ele fez o curso médio aqui em Tietê, em colegial, e depois ele queria fazer medicina. E 2 colegas dele, estou falando de 1946, 47, né? Ou menos, 44 talvez, 2 colegas dele foram para Curitiba para fazer medicina. Os pais eram fazendeiros, etc. E ele queria fazer de qualquer maneira, meu pai não tinha como bancá-lo, né? Sabe o que ele fez? Ele fugiu de casa para poder prestar o vestibular. Olha que coisa. Veja o que é o mundo. Ele foi lá, prestou o vestibular, ingressou na faculdade, foi aprovado no vestibular. Meu pai ficou desesperado, um mês depois, ficou sabendo onde ele estava, foi buscá-lo, disse: olha, meu filho, você é dos mais velhos, você vai ter que me ajudar para os mais novos se formarem. E o Tamer veio para cá, então, para ajudá-lo. Veja que vínculo familiar, né? Vínculo familiar. Aliás, vale a pena fazer um registro, porque os meus avós, eles foram contemporâneos dos seus pais. Mas imagina. E existiam algumas coisas que eles comentavam conosco a respeito na reunião de família, porque não tinha TV, todo mundo sentava, tinha o rádio falando, e todo mundo se sentava à mesa para conversar com o devido respeito ao assunto do dia. E uma das coisas que os meus avós me contavam, e depois a minha mãe me contava, que chamava a atenção da família de vocês, era a união entre os irmãos. Muito forte. Eles falavam muito isso, que a família de vocês era extremamente unida. A minha mãe, vale a pena citar com todo respeito, ela falava assim: Jorge, Sumaia, a irmã deles, a filha única, que moça linda, você não faz ideia como ela era linda, ela falava para mim. Era minha irmã mais velha. E eu tive a oportunidade de vê-la numa fotografia que minha mãe me mostrou. Então, ela fala assim, ela era encantadora, ela brilhava e todo mundo ficava boquiaberto de ver a beleza dessa moça. E ela comentava isso conosco. Mas, doutor Michel, eu sempre peço para conversar com pessoas de relevância, para que a gente possa mostrar para a juventude, para esse pessoal que está aí, como é importante. Essa sua fala agora, relatando a dificuldade, a luta, quer dizer, tirou um filho que poderia estudar, trazer para ajudar, esteio de família, para ajudar os demais. Eu sempre chamo esse tipo de convidado para que ele venha contribuir para as pessoas poderem entender como é possível prosperar, como é possível crescer. E o que o senhor tem falado, e mais do que isso, o que o senhor tem mostrado dentro da sua trajetória como
pessoa, como munícipe, como político, como gestor, é exatamente isso. Um menino que nasceu numa família de imigrantes, num momento histórico do país dificílimo, Claro. sujeito a consequências, quebra da bolsa, o crack dos Estados Unidos, todo esse tipo de coisa, a dificuldade do idioma, numa cidade tradicional, conservadora demais, e chegou a ponto de orientar, dar o direcionamento para todos os filhos e levá-los à glória do sucesso. Então, isso é muito importante a gente poder mostrar para as pessoas, essa lição, esse aprendizado, e a mensagem que é: se você acreditar e perseverar, a gente consegue. Essa perseverança é fundamental, não é, Jorge? Se eles não fossem perseverantes, eles não teriam resistido para criar todos os filhos, especialmente os últimos 4, que puderam ir para São Paulo e lá fazer a faculdade de Direito, né? Todos eram advogados, né? Eu fui o último. Mas esta luta, esta resistência, esse trabalho, na verdade um trabalho, porque interessante, naquele tempo, as pessoas queriam que os filhos tivessem um diploma de doutor, né? Um diploma de curso superior. Era um anseio de todas as famílias, nem todos até conseguiam, as dificuldades eram muitas. Aquele tempo, você morava em Tietê, mas São Paulo era uma coisa tão distante. Você tinha, para ir a São Paulo, você tinha ou a Sorocabana, você ia tomar o trem lá em Cerquilho, não é? Ou a Anhanguerinha, porque não tinha Castelo Branco. Não é? A estrada era Então de você terra vinha em ainda. Anhanguerinha, ia passar por Itu, Porto Feliz, Sim. Tietê. Quantas e quantas vezes eu tomei o ônibus às 5 horas da manhã, o motorista era o Bimbo, não me esqueço disso. Sim, eu lembro desse nome aí. Bimbo, 5 horas da manhã, levava umas 3 ou quase 4 horas para chegar em São Paulo. Porque parava em Porto Feliz, parava em Itu, depois pegava em Anhanguerinha para ir até a Anhanguera, né, chegar em São Paulo. Então eram tempos diferentes, mas tempos que, apesar das dificuldades, não impediam que você, que queria galgar posições, você ficasse impedido. Pelo contrário, aquilo era uma espécie de incentivo para você continuar, né? Hoje até, confesso, as coisas são mais fáceis. Sim. Mas muitas e muitas vezes eu não vejo, toma a liberdade de dizer, não é? O mesmo entusiasmo. Naquele tempo você crescer, prosperar, era uma coisa fundamental. Eu não sei se hoje, de vez em quando, eu verifico um pouco que não há muito esse desejo tão intenso de prosperidade. Falta energia. E não é prosperidade material, quer dizer, ganhar dinheiro. É prosperidade social, Sim. prosperidade até pessoal e prosperidade espiritual, porque isso dá força espiritual Claro, a você, claro. não é? Claro. Eu, às vezes, acho que não há isso. A gente tem, às vezes, mania de achar que no nosso tempo era melhor, não é? Não é bem assim. Mas acho que essa sua tendência, esse seu programa, para dizer, vamos incentivar os mais jovens, né, para que eles sejam perseverantes, que persigam o seu destino, a sua vocação, é fundamental, que é o que nós estamos fazendo Exatamente. aqui. Você imagina, quem é que poderia imaginar, se meus pais fossem vivos, imagina o orgulho que teriam, Nossa. vendo a minha carreira universitária, Nossa Senhora. vendo os cargos que ocupei, sendo presidente da República. Nossa, é não incrível. E até aqui para Tietê, não sei se os tieteenses levam em conta isso, mas é um orgulho para a cidade, né? Muito orgulho. Porque onde eu vou, de onde você é? Eu sou Tietê. Tietê é uma cidade onde eu cresci, me formei, etc. Né? O senhor levou o nome da cidade, além das fronteiras estaduais, levou o nome da cidade para fora do Brasil. Claro, claro. E levou o nome com informações e com valores positivos. Sempre bem recebido, sempre acolhido. Os momentos que o país teve de tensão, os momentos que o país teve de desconforto, o senhor sempre teve uma posição conciliadora, que, aliás, eu comento sempre com as pessoas, se eu tivesse que definir o Dr. Michel com uma palavra, eu o definiria como conciliador. É incrível, toda vez que a gente vê o posicionamento do senhor no programa de televisão, seja no plenário, sempre com a sua postura extremamente comedida, calma, administrando coisa de uma maneira que passa, que essa energia, ela por si só, a sua calma, ela ameniza, ela tranquiliza o ambiente. As pessoas não sobem o tom,
por mais raivosos que estejam, mas eles não sobem o tom. Então são qualidades que a gente analisa no ser humano e que elas são diferenciadas. Sabe por que, Jorge, que eu sou assim? Porque eu percebo que o homem público, especialmente um deputado, presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente, presidente da República, ele serve um pouco de modelo para o povo, né? Sim. Então, quando você fala nessa calma, nessa tranquilidade, é porque, primeiro, é o meu estilo, não tenho dúvida disso. Mas, segundo, eu acho que o homem público tem que dar esse exemplo de moderação, de equilíbrio, de tranquilização, de pacificação, porque não há coisa pior para os brasileiros do que a divisão deles, a divisão entre brasileiros. Que é o que está acontecendo, né? Eu digo isso, você está confirmando, é o que está acontecendo. Hoje você tem brasileiro contra brasileiro, o tal do nós contra eles, né? Antigamente era o nós que estava organizado, depois o eles se organizou e ficou esse conflito permanente no nosso país. Não é útil para os brasileiros, não é? E também, muitas vezes, uma disputa entre os poderes do Estado. Está criando um antagonismo, né? Entre as corporações. Sim. Isso não é útil para o país. Eu acho que nós pudermos aproveitar, como estamos aproveitando agora, o seu programa para dizer, olha, vocês têm que se pacificar, não é? Você tem eleições, por exemplo, e as eleições nos últimos tempos têm sido de nome contra nome, quando o correto, em homenagem ao eleitorado, tem que ser programa contra programa. Daí você tem um programa A, B, C, D, você diz, o melhor programa é este, eu vou votar neste homem que representa este programa. Esta seria a grande mobilização política do país. É mais uma orientação sábia sua. Porque, querendo ou não querendo, o papel da mídia ele é fundamental. Se ela é canalizada para o lado bom, para o lado ruim, é uma questão de oportunidade e é uma questão de interesse. Então eu vejo assim, a sua observação ela é pertinente ao extremo. O país está vivendo uma escalada de radicalização. E isso realmente não é bom. Não é, até aproveito para dizer a você, não é polarização, porque a polarização é a palavra que eu reservo para o embate de ideias. Porque na democracia é importante que haja um debate de ideias. É importante, por exemplo, que haja situação e oposição. Sim. A oposição, ela ajuda a governar, porque ela fiscaliza, critica, observa, contradita, né? Então é importante. Agora, este é o conceito, digamos, jurídico-constitucional de oposição. No dia a dia, eu confesso que não é esse conceito que se usa. O conceito é de natureza política, ou seja, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir quem ganhou a eleição. Isso não é bom para o país, porque, veja bem, para que existe oposição na democracia? Para fiscalizar, porque senão você tem um poder absolutista, um poder concentrado na situação. Portanto, ela deve fiscalizar, criticar, etc. Agora, este é o conceito, volto a dizer, constitucional de oposição, mas o conceito que se usa é o seguinte, eu tenho que destruir quem ganhou a eleição, e daí eu prejudico o país. Você percebe? E esses conceitos básicos, triviais, frugais até, é que não têm sido utilizados, porque hoje há quase para usar uma expressão livre, um ódio entre pessoas, um ódio entre instituições. Parece que é uma coisa que está caminhando para isso. Né? Não é uma coisa boa. Eu aproveito, eu tenho feito isso nos programas nacionais, nas palestras internacionais que eu faço, e eu vejo que as pessoas recebem muito bem. Sabe por quê, Jorge? Porque, interessante, você sabe que a nossa Constituição Federal, ela estabelece o fenômeno da pacificação. E de vez em quando até eu digo sempre, olha, a única figura que tem poder no Estado brasileiro, a primeira figura, a primeira autoridade é o povo. Daí me pergunto, mas o Temer, vem cá, onde é que está a vontade do povo? Ele está na Constituição Federal. Porque vamos pegar, em 1987, 88, não era possível reunir 180 milhões de pessoas para dizer como queriam reconstituir o Estado brasileiro. Então o que é que este povo fez? Nomeou representantes. Eu fui um deles. O senhor estava lá. Disse, olha, vocês vão lá eu lembro perfeitamente disso. Reconstituam o país em meu nome. Tanto isso é verdade, que no preâmbulo da Constituição está escrito assim, preâmbulo vem de preambulare, né? Portanto, antes de caminhar. Não é? Está escrito, nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, editamos a seguinte Constituição. E editamos a Constituição, já diz logo no preâmbulo, pautado pela ideia da paz interna e da paz internacional. E no texto da Constituição tem uma determinação, logo lá pelo artigo 3º, 4º,
dizendo que a obrigação das autoridades constituídas é encontrar solução pacífica para todas as controvérsias. E note que eu falei em autoridades constituídas. Sim. Eu fui presidente da República. Eu era autoridade constituída, portanto secundária. E sendo secundária, tinha que prestar obediência à vontade primária. Onde está a vontade primeira? O povo. No texto constitucional. Portanto, quando você está como autoridade constituída, você tem que obedecer à Constituição. E quando há desajustamentos constitucionais, imediatamente uma inconstitucionalidade, mas imediatamente o que existe é uma desobediência à vontade popular. Então eu falo isso com muita frequência e eu vejo que muitos atentam para isso, perseguem essa meta, mas a grande maioria fica na chamada radicalização. Um tem ódio do outro. Não vale a pena para o Brasil. Olha, mais uma vez eu tenho que colocar a importância dessa sua fala. Sim. Também quero registrar o seguinte, eu admiro, eu ouço, quando tenho oportunidade, eu ouço seus pronunciamentos. E eu tenho 2 filhas que são advogadas, são seguidoras da sua trajetória. Sim. E eu comento muito com eles que o advogado, principalmente, ele tem que se esmerar em português. Concordância, ortografia, tudo. E eu falo para elas assim, se você quer ver uma pessoa que fala bem, que é mestre em português, assista o Dr. Michel falar. Você vai ver a qualidade, a riqueza do vocabulário, da dicção, a clareza que ele tem para ele passar. Então, aqui eu estou vendo. Eu fiquei muito contente. Eu fiquei muito contente que o senhor me corrigiu a respeito da polarização. Então, o senhor fez melhor reservar a palavra para o embate de ideias, que é importante. Perfeito. O que existe é uma radicalização. Exato. Existe uma coisa cruel de cada lado, né? Que não é útil para o país. Você sabe que eu dou um exemplo para você? Claro. Essa história da pacificação, interessante, uma ocasião, de fora, eu disse a você, a Constituição determina que os conflitos sejam solucionados pacificamente, tanto no plano interno como internacional. No plano internacional, vou contar esse episódio a vocês, uma ocasião eu fui à Haia como vice-presidente, representando o Brasil, num encontro de países que iriam assinar um novo tratado pela desnuclearização, para não usar essas bombas nucleares, etc. Né? Quando chegou a vez do Brasil falar, 4, 5 minutos cada país tinha, eu disse, olha, nós vamos assinar esse tratado, mas não precisaríamos fazê-lo. Pelo seguinte, nós temos uma regra constitucional que diz que artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos. Portanto, não pode ser usado para fins bélicos. Nossa, e no Brasil, deixa eu dizer para você, e no Brasil, artefato nuclear só pode ser usado para energia, para agricultura, para medicina, nada de fins bélicos. Você sabe que em seguida, Jorge, coincidentemente, suspendeu-se a sessão para o almoço e era presidente dos Estados Unidos o presidente Obama. Ele chegou-se a mim e disse, interessante isso que você disse do Brasil. Se todas as constituições desses países tivessem uma regra dessa natureza, nós não precisávamos assinar um tratado pela desnuclearização. Com certeza. Você veja que coisa, como é forte o nosso sistema jurídico brasileiro, né? Doutor Michel, uma coisa que é importante para a gente registrar, no momento da elaboração da Constituição em 88, eu imagino que deve ter ocorrido assim, fatos inusitados até para se ajustar o conteúdo da Constituição. O doutor Ulisses era o ele era o expoente como representante máximo. Como é que se dava esse tipo de ajuste? Porque hoje o que a gente vê é um embate ferrenho, oposição e situação. Quando chegou lá na Constituição, o que aconteceu? Todo mundo se despiu e juntaram forças para realizar isso aí? Ou teve embate dentro? Eu achei, em primeiro lugar, aí o fenômeno é político, né? Porque você sabe que até 87, 88, até a Constituição de 5 de outubro de 1988, nós tínhamos um regime no Brasil que começou em 64, que era um regime autoritário, centralizador. Né? Era mão de ferro mesmo? Mão de ferro, para valer. E evidentemente que várias forças nacionais se uniram para tentar modificar esse sistema. E até devo reconhecer,
o presidente último foi o Figueiredo, né? Sim. Ele, de alguma maneira, ajudou a promover essa a chamada abertura. E nessa chamada abertura é que nasceu a história de uma nova Constituinte. Tá. Ou seja, Constituinte, viu, só para os nossos telespectadores, vem do verbo constituir. Quer dizer, quando você fala no poder constituinte, é porque alguém tem o poder de constituir um novo Estado. Como o marceneiro tem o poder de constituir esta mesa, Perfeito. o eleitorado tem o poder de reconstituir o Estado brasileiro, né? Então, abriu-se caminho para a Constituinte. Então, havia uma unidade de pensamento no sentido de que nós deveríamos ter um novo Estado, um Estado democrático. Tanto isso é verdade que o artigo 1º diz assim: o Brasil é um Estado democrático de direito. Você sabe que na ciência política, Estado democrático e Estado de direito tem uma certa equivalência. Bastaria dizer o Brasil é um Estado democrático ou o Brasil é um Estado de direito. Mas nós ansiávamos tanto por um retorno democrático que nós colocamos lá o Brasil é um Estado democrático de direito. Foi inserido Enfatizamos, mesmo né? propositadamente. Sim, sem dúvida alguma. Agora, as forças todas que estavam lá queriam realmente reconstituir o Estado brasileiro. O que houve foi um embate de ideias. Para onde deve ir mais, o que se pode chamar de esquerda ou de direita, mais para o social, mais para o liberal. E interessante, a conjugação dessas forças, Jorge, fez com que nós tivéssemos uma Constituição que amalgamou, misturou os conceitos liberais com os conceitos sociais. Eu dou exemplo a você e a todos. Liberdade de iniciativa, direito de propriedade, direitos individuais, são direitos fundamentalmente liberais. Estão no texto constitucional. Direitos sociais, direitos dos trabalhadores. Está no próprio texto constitucional, lá no artigo 7º, estão os direitos dos trabalhadores. Né? Quando a Constituição diz a segurança é direito de segurança pública, direito de todos, dever do Estado. A saúde é direito de todos, dever do Estado. A educação, direito de todos, são direitos sociais. Então, este amálgama do liberalismo, com podemos chamar de direitos sociais, é que permite a sobrevivência dessa nossa Constituição. Então, digo eu, houve um embate de ideias. Deste embate de ideias surgiu o texto constitucional com esses dizeres que eu estou mencionando. Né? Então, vou dizer em síntese, todos foram com um único objetivo: reconstituir democraticamente o Estado brasileiro. Agora lá, debateu-se para verificar quais eram as regras que iriam ser postas para o nosso Estado Momento brasileiro. histórico mesmo do país, né? Foi, momento importante. Doutor Michel, nós temos, no histórico falando, a formação das pessoas que têm mais idade, que têm mais tempo percorrido, normalmente vieram de uma formação educacional mais sólida, mais robusta, mais iluminada, quando comparada com essas gerações mais novas. Ou seja, a educação, de maneira geral, ela está tendo uma queda, ano após ano, década após década. Ela não está colocando um conteúdo de conhecimento nas pessoas como existia antigamente. Isso é um fato irrelevante, porque os dados do IDEB estão aí, os dados de avaliação de conhecimento de maneira geral, eles não colocam o Brasil numa condição positiva. Eles colocam em decadência, em descenso. Isso tem um impacto muito grande porque essa ausência de conhecimento, ela inibe, ela prejudica o desenvolvimento profissional de quem está vindo, de engenheiro, de médico, de professor. Nós podemos afirmar, na minha visão, eu acho que sim, que a condição profissional, a capacitação profissional das novas gerações, elas estão sendo comprometidas de maneira negativa para exercer a sua função profissional dentro da nossa sociedade. Por que isso está acontecendo, doutor Michel? Tem dinheiro, tem recurso. Naquela época nossa, mais antiga, não tinha nada para ir para a escola, não tinha uniforme, não tinha alimentação, não tinha transporte, não tinha livro, não tinha caderno, não tinha médico, não tinha nada. Hoje tem tudo e a qualidade do aprendizado do aluno ele está pior. Por que isso? Você sabe, você está tocando um ponto fundamental. Sabe que educação é praticamente tudo no país. Sim. Né? As pessoas têm que se dedicar a isso. Uma vez eu fui à Coreia do Sul e conheci o sistema educacional de Seul.
Você sabe que lá as crianças entravam às 8 horas da manhã, saíam às 5h30 da tarde. Olha só. Né? Bem por isso, quando eu fui presidente, nós promovemos uma chamada reforma do ensino médio, Sim. quando nós especializamos certas áreas, né? E ao mesmo tempo, naquela oportunidade, eu criei 500 mil vagas de ensino em tempo integral, mas pretendendo que tudo isso se transformasse em milhões de vagas de ensino em tempo integral. Qual é a vantagem? Ela tem duas vertentes. Uma vantagem educacional, porque o aluno fica mais tempo na escola, portanto aprende mais, e no Brasil pobre como é o nosso, uma vantagem social. O aluno se alimenta na escola. Né? Então, isso é que pautou a minha reforma do ensino médio. O cérebro e o estômago. O cérebro e o estômago, mas o meu período foi 2 anos e meio, eu não tive tempo de fazer tudo, porque tive que fazer outras reformas, como a modernização trabalhista, a reforma da Previdência, um teto para os gastos públicos. Sim, né? Até muito a propósito, eu digo a você, hoje se tem a ideia de que quanto mais se gastar, tanto melhor para o país. Não é. O gasto excessivo, não é? Ele gera inflação. E inflação, diferentemente do que se pensa, é contra o pobre e contra a classe média. Porque onde é que você sente a inflação? É no bolso. Porque você vai ao supermercado, tomate aumentou de preço, café aumentou, feijão aumentou. Pega quem? Não pega o rico. O rico, se é 10 a mais ou 10 a menos, tanto faz. Mas o pobre, a classe média, sofre com isso. Sim. Então, por que é que nós fizemos, no meu tempo, reformas das mais variadas? E acalmou o país, né? Opa, acalmou. Pacificou o país, né? Baixou a fervura. Claro. E não apenas isso, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de 5,6%. 1 ano e 6 meses depois, nós tínhamos um produto interno bruto positivo de 1,8%. Nós tínhamos juros da taxa Selic de 14,5%. Eu entreguei com 6,5%. Nossa. Nós tínhamos inflação de 10,6%. Eu entreguei com 2,75%. Nossa Senhora. Fruto do quê? Fruto desse conjunto... Gestão. Fruto desse conjunto de medidas econômicas que nós tomamos, mas particularmente no setor educacional, o que há, eu devo reconhecer, que hoje a informação é muito mais rápida. Não é? Hoje as pessoas não se detêm muito na leitura de livros mais alongados, porque pega aquela coisa do TikTok, não sei o que, Instagram, é tudo muito rápido. Não é? Não há dúvida que são informações, porque a pessoa fica sabendo de tudo, né? Mas não se aprofunda nos temas. É superficial, né? É superficial. Eu acho que isto não causa bons resultados. Você vê, um médico, por exemplo, ele tem que estar preparadíssimo, estudando. Não só pela faculdade, mas pela residência que faz, etc. Né? De igual maneira, o advogado, você disse há pouco, né? Tem que falar bem o português. Mas o jurista, o advogado, o juiz, o promotor, o instrumento de trabalho dele é a palavra. Claro. Então ele tem que trabalhar com a palavra. E a gente vê cada peça que é assustadora. Assustadora. Então, eu acho que a educação é fundamental. O governo teria... Eu fiz isso, confesso a você, fiz isso no meu período, mas eu tive um período curto. Este é um programa para 10, 15 anos, para você modificar a mentalidade do país. Né? Então, digo eu, tem muita gente se formando. Você sabe, na área econômica, surgiram muitas faculdades e gente da área econômica que vai para o setor financeiro. Eles são muito preparados, muito versados naquela matéria. Talvez, Jorge, no ensino mais tradicional, que é a medicina, a engenharia, a advocacia, a arquitetura, é que as coisas ficaram mais velozes e talvez um preparo menor. Né? Aos que se dedicam mais superficial e menos profundidade. Pronto. Isso não é bom para o país. É legal isso daí, eu acho que é uma observação bem pertinente. Eu queria fazer um outro apontamento para o senhor, que também é importante pela vocação do país. Não há dúvida que o país é uma potência no agronegócio. E a importância dele, a gente vê os resultados na exportação, no movimento que nós temos aqui. Entretanto, particularmente, eu acho que são políticas de interesse estratégico de cada país que venha competir com o nosso. O agronegócio brasileiro, ele tem uma visão internacional que ele é muito prejudicial para o meio ambiente. Ele tem uma carga negativa para o meio ambiente. Particularmente, eu não acho que seja isso realmente que eles falam. Qual que é a visão do senhor em relação ao agronegócio quando ele está relacionado com o clima, com o meio ambiente?
O grande problema do país, viu, Jorge, é que certos temas foram ideologizados. O tema do meio ambiente foi ideologizado. Você pode ver, e o meio ambiente é fundamental, Claro. mas para todos os brasileiros. Pra Mas todo parece mundo, né? que o que se chama de esquerda é a favor do meio ambiente, o que de direita é contra o meio ambiente. E aí é que entra a história de agronegócio e meio ambiente. O que é que eu fiz no meu governo? Eu tinha o Zé Sarney Filho, Zequinha Sarney, ministro do meio ambiente, Sim. e o Blairo Maggi como ministro da agricultura. Sabe o que eu fazia? Eu os reunia para discutir os temas. Nunca houve um conflito no meu governo entre o meio ambiente e a E agricultura. realmente era uma pasta que ela convivia em harmonia. Claro, no meu tempo foi assim. Agora, o agronegócio é fundamental. Você sabe que boa parte da sustentação do PIB é feita pelo agronegócio. E até você sabe que eu conto sempre uma história que eu ouvi até de um amigo meu, Marcos Torijo, que foi diretor do Banco do BRICS, né? Tá. Ele, tempos atrás, dando entrevista, ele disse, olha, daqui a 40 anos, o mundo terá mais, como é que ele disse, 2 bilhões de habitantes. Esses 2 bilhões vão precisar se alimentar, vão precisar de água e alimento. Ele diz, a China e a Índia, por exemplo, têm 1,5 bilhão de habitantes. Mas a Índia, por exemplo, até ele brinca, se o indiano resolver tomar mais 2 copos d'água, vai faltar água na Índia. Agora, diz ele, qual é o país mais aquífero do mundo? É o Brasil. Qual é o país que tem maior área de terras agriculturáveis? É o Brasil. Então, digo eu, pode-se falar que ainda o Brasil é do futuro, porque ele pode ser um lugar para alimentar o mundo, né? E se nós tivermos consciência desses fatos, nós não temos que ter essa briga entre meio ambiente e agricultura. Nós temos que compatibilizar os dois. Agora, também ocorre o seguinte, eu digo isso com muita frequência. Lá para a Europa, Estados Unidos, meio ambiente é floresta amazônica. E só floresta amazônica. E nós temos outros meios. Ecossistemas aqui. Temos temos outros meios. ecossistemas Assim, aqui. eu vou dizer a você, no meu governo, estou falando do meu governo porque eu fiz muita coisa, né? Mas no meu governo, eu criei a maior área marítima que o mundo conhece. Eu disse isso em Davos até. É a soma praticamente, a reserva marinha, dos estados da Alemanha e França juntos. Qual é a vantagem disso? É que a alga marinha, Jorge, ela produz oxigênio e não consome. A floresta, ela produz oxigênio, mas consome. Consome. Percebe? É verdade. E ninguém lá fora fala nessa reserva marinha. Eu aumentei a Chapada dos Veadeiros em 4 vezes, que é a área do meio ambiente. Claro. Alcatrazes nós definimos como meio ambiente. Lá fora ninguém fala nisso. E ninguém leva em conta esses fatos. É só a tal da floresta amazônica. Agora, nos tempos atuais, tem havido uma tentativa de solução com o chamado crédito de carbono. Você sabe que hoje em dia já foi praticamente inteiramente regulamentada a emissão dos títulos de crédito de carbono. Perfeito. O que é o título de crédito de carbono? Se você tem numa fazenda 40% de áreas florestadas, né, com floresta, isto gera crédito de carbono. Você pode vender esses títulos para conservar a mata. Isso tem que ser feito anualmente. Tem até hoje firmas certificadoras desse crédito de carbono, né? Então, hoje no Brasil, nós estamos caminhando para uma solução desta natureza. Agora, são preconceitos que não podem existir e só existem porque são ideologizados. Se eles não forem ideologizados, você junta agricultura com meio ambiente, com terra indígena e soluciona globalmente as questões. Acredito. Doutor Michel, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu vou pedir a gentileza, eu vou fazer 2 perguntas para o senhor que eu acho que seria muito importante a gente estar registrando aqui. A primeira delas, eu sei que o senhor fez muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa que inclusive não foi divulgada. Eu sei que o senhor ajudou muitas instituições pedindo o anonimato para isso, sem necessidade de publicidade. Tietê é uma cidade que recebeu muito da sua ajuda, sempre foi acolhida desde quando foi pedida ajuda. O senhor sempre contribuiu. Então, o senhor fez muita coisa, mas bastante. O que seria uma coisa que o senhor gostaria de ter feito e até hoje não realizou? É interessante. Você sabe que eu No contexto fiz o que eu geral. deveria fazer, né?
Porque eu tenho muita consciência dos cargos que eu ocupo. Quando eu era líder do MDB, eu era líder de um partido, defendia o partido. Quando eu era presidente da Câmara dos Deputados, eu era presidente de toda a Câmara. Portanto, exercia aquele papel. Quando fui presidente do partido, durante mais de 15 anos, eu exerci o papel de presidente do partido. Tinha uma certa facção, digamos assim, que eu conduzia. Quando fui vice-presidente e presidente da República, eu era o presidente de todos os brasileiros. Então, por mais que fizesse oposição, você sabe que eu tive uma oposição política fortíssima. Além de uma oposição institucional, daqueles que tentaram me derrubar do governo, não conseguiram. Sim. Mas não conseguiram porque eu tinha essa visão institucional do país. Tanto que, por mais que fizessem barulho, não conseguiam abalar os meus alicerces, né? Então, eu acho que eu fiz o que poderia fazer. Você vai dizer, mas faltou alguma coisa? Faltou fazer mais alguma coisa? Eu acho que faltou muito. Você sabe que, pelo prazo que eu tive, meu governo não foi de 4 nem de 8 anos, foi 2 anos e meio, né? O governo federal, a presidência da Câmara. Eu acho que, se não houvesse uma oposição muito grande, eu teria feito a reforma tributária, ela estava no forno quando eu não pude prossegui-la. Eu teria feito uma grande reforma administrativa. Aliás, interessante, viu, Jorge? Sabe o que eu fiz? Uma reforma administrativa silenciosa. Quando eu cheguei lá, havia 60.057 cargos que estavam desocupados ou em vias de desocupação. E quando o cargo está desocupado, você pode eliminar por decreto. Eu lembro disso. Eu eliminei 60 mil cargos. Eu lembro entendeu? disso. Eu lembro para disso. reduzir os gastos do Estado. Então, quando você me pergunta, significa uma muito. reforma administrativa silenciosa. Então, quando você me pergunta, o que você gostaria de fazer mais? Eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo para completar as reformas do país. E, especialmente, trazer um tópico, digamos assim, de muita pacificação no país, porque se eu tivesse continuado, eu não me candidatei à eleição, não é? Mas se eu tivesse continuado, eu acho que nós não estaríamos nesse clima que, lamentavelmente, hoje existe. Uma divergência, digamos, não é divergência ideológica, ou de ideias, ou sistêmica, ou de programa. É uma divergência pessoal, não é? Essa divergência pessoal a coisa prejudica virou pro o pessoal, país. Né? É isso. Doutor Michel, eu vou abusar mais um pouquinho, vou colocar mais uma pergunta só para a gente ir para o final. Qual é a sua visão, a sua perspectiva para o Brasil, para o futuro? Sabe que eu sou otimista, viu? Interessante, eu vejo muito pessimismo, mas o Brasil, até por causa daquele exemplo que eu dei, você verificou que nós somos ainda o país do futuro, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo do tempo, nós tivemos crises econômicas, políticas, sociais e superamos todas elas. Então, diferentemente daqueles que são pessimistas, e aqui eu vou dirigir uma palavra aos mais jovens, né? Nós temos que ser otimistas. O Brasil ainda é o país do futuro e nós temos muita coisa a fazer pelo Brasil e pelo mundo. Bacana. Bom, Tá bom? Nós estamos chegando no final do programa. Tenho que mais uma vez agradecer a sua atenção. Foi uma honra poder ter participado dessa conversa. Eu espero que o senhor saia daqui hoje levando um abraço e uma grande gratidão da nossa população de Tietê, especialmente, e dos brasileiros de maneira geral, pelo que o senhor contribuiu para melhorar a vida das pessoas. Em meu nome, eu estou sendo um porta-voz, levando o nome de milhões de pessoas que têm, de uma maneira ou de outra, a gratidão pelo que o senhor tem feito. Muito obrigado a você e dá um abraço nos tietenses. Será dado. Pessoal, estamos encerrando. Agradecemos mais uma vez a presença aqui, a participação do Dr. Michel, e a gente se vê em breve. Obrigado, Dr. Michel. Abraço. Muito grato, viu?